ordem e apresentação em aberto. Festival Encontros Musicais. Colégio Arquidiocesano de São Paulo, Colégio Marista. Paulo Alves Có, conhecido mais como chinês. Exatamente quem implantou fanfarra, inicialmente a fanfarra no Arquidiocesano, foi o saudoso irmão Lino Moresco. Ele que era um aficionado por fanfarras e bandas na época, contratou um sargento da Marinha e iniciou a fanfarra do Arque nos anos... Já houve muitos anos antes, mas na nova fase por volta de 1969, 70. A própria província marista e o Colégio Marista. Eles são uma associação muito forte, economicamente forte, de tradição em São Paulo e vários outros estados pelo Brasil. E na maioria das escolas dos maristas, existe sempre uma fanfarra, uma banda. Sempre existiram e continuam existindo. Contando com a minha chegada, ela já existia há uns 4 anos, e eu saí de lá em 88, vamos dizer aí uns 15 anos mais ou menos. E ela perdurou ainda mais alguns anos desde a minha saída. Na realidade, nós nunca tivemos dificuldades dentro da banda marista do Arquidiocesano, porque ela era muito incentivada pelos próprios diretores, pelos próprios professores, que incentivavam os alunos a participarem. E nós tínhamos um elemento chave nessa história toda, que muitos de vocês conhecem, que é o Júlio César Pereira dos Santos. Ele já estava no Arquidiocesano quando me convidou para participar da banda com ele, e já fazia aquele trabalho maravilhoso que ele sempre fez. O exemplo grande da vida dele é o Consolata, aí pelas escolas por onde ele passou, no Ipiranga, as escolas femininas. Ele sempre fez um trabalho maravilhoso e conseguiu fazer um ótimo trabalho no Arquidiocesano, porque sempre contou com o apoio dos diretores. Isso foi primordial para a banda do Arquidiocesano chegar onde chegou, o apoio dos diretores. Na comunidade marista, haviam campeonatos maristas entre bandas só de colégios maristas, e as atividades internas do colégio, como as Olimpíadas, a Olimar, né? Existia a Olimar, as Olimpíadas, e na época, quando estava começando o campeonato de futebol júnior em São Paulo, fizemos algumas apresentações. A banda era muito requisitada, muito requisitada. Independentemente dos concursos, nós participávamos de muitas atividades pelo bairro. Nossa, foram tantos momentos bons, foram tantas alegrias e muita luta. Eu acho que o melhor momento do Arquidiocesano foi por volta do 78, 79, 80, por aí, esses anos, porque era uma banda que se apresentava em vários concursos, tinha os grandes concorrentes da época, como o Romero Rodrigues de Sá, excelente banda, o Colégio Bilac, que era nosso vizinho, havia uma concorrência mais estreita entre o Arque e o Bilac, que eram vizinhos, o próprio Jardim São Paulo, a banda do Bauru, mas durante muitos campeonatos, alguns anos, o Arque sempre se classificava em terceiro e quarto lugar. Até nós brincávamos lá dentro, assim, chegou aí o campeão do quarto lugar. Era sempre assim, até que nós rompemos essa barreira. Quando nós rompemos essa barreira, ninguém mais, durante muito tempo, não conseguiu segurar mais o Arque. Bom, são os dois lados. A banda marcial é importante para o aluno, porque ele oferece
realizações de sonhos e alcance de objetivos, e como o aluno importante para a banda, com a sua vontade, sempre incentivado pelos pais, pela família, o acompanhamento. E eu posso ressaltar isso numa época que foi muito produtiva, onde existiram muitas bandas boas, eram muitos concorrentes maravilhosos. Hoje em dia fica mais difícil pela atuação da tecnologia e tudo mais. O jovem já não está tão preocupado com uma banda, talvez nem jogar o seu futebol, jogar o seu basquete, participar de esportes. Ele está preocupado em anunciar o seu telefone, o seu videogame, tem outras atividades, tem outras coisas passando pela vida dele. Mas tem duas coisas. A hora que a banda entra no coração do aluno, não sai nunca mais. O Alexandre é um deles, que se tornou um ótimo professor de bandas e fanfarras, um maestro. O Frigideira, o Rogério, lá de Taubaté, artistas que gravaram, que se incentivaram com o ensino, por exemplo, foi minha aluna no Colégio Marista de Brasília, a Zélia Dunca. A Zélia Dunca foi minha aluna e foi arrastada para a banda na época, ela não queria, mas a mãe insistiu e ela ficou e hoje virou uma artista nacionalmente conhecida. Nós temos o Eduardo Pelé, no Rio de Janeiro, faz muito sucesso lá nas noites do Rio de Janeiro como cantor, incentivado também pela música na banda. Nós temos em São Paulo um percussionista profissional muito bom, o Renato Martins, que tocava a nossa bateria eletrônica, o nosso rotom na época, que não existia, isso não existia na época. É uma coisa interessante, até passando pela cabeça agora. Pela primeira vez, o Arquidiocesano, num concurso de bandas, levou como é que chamava? Tumbadora. O Zequinha que tocava a tumbadora. Quando a banda parou no palanque para fazer a apresentação do Mambo Espanha, colocamos na frente da banda a tumbadora. E 2 corpos, se não me engano. Aquilo causou assim um auê, porque pela primeira vez aquilo acontecia. Passou um pouco mais de tempo, eu falei, não, temos que mudar isso aí, dar uma melhorada. Aí conseguimos colocar um rontontom, compramos lá na Contemporânea, exatamente. Compramos o rontontom, feito especialmente pela Contemporânea para a banda do Arquidiocesano, colocamos. Passou um pouco mais de tempo, evoluímos para a bateria eletrônica. E, de repente, todo mundo começou a usar aparelhos musicais na frente da banda. Até caixa acústica a gente chegou a usar uma vez. Então, o Arque marcou uma época nessas inovações que não existiam na época, não existiam. Ninguém fazia isso. E nós inovamos nesse aspecto. Então, um desses instrumentistas, o Renato Martins, é um grande percussionista de fama mundial, toca pela Europa toda, tocou na China, no Japão. Talvez algum de vocês que estejam nos assistindo conheçam. Vida. Hoje eu tenho a alegria de ver tantos homens, já com seus 45, 50 anos, bons pais de família, bem informados, que tiveram seu início, o conhecimento, a aquisição de caráter, de talento, de fraternidade dentro do ambiente de uma banda. Não é só do Arque, não, de várias delas. Gabriel teve um papel muito importante como esse em várias bandas por onde passou. O Domingos Saco, em Mariporã, foi um grande homem, um grande professor. A própria maestrina, a Cristina,
nós, juntos, através das bandas, edificamos homens sérios, honestos e com caráter para a sociedade. Isso é que a banda traz para o jovem. Para mim, eu determino como vida. Tem alguns nomes que eu não posso esquecer. Rubens Feijão. Nossa Senhora. Dorival Puccini. Dorival Puccini era o nosso grande adversário na época. Chocolate, que acaba de nos deixar, mas deixou um legado maravilhoso. Tanta gente boa, que realmente eu acho que cada um de nós, no seu quadrado, fez a sua história e marcou uma época. Nossa. Sem palavras. Esse é o Paulo Coco. É isso aí. Ô Paulo, Diga. nós vamos editar o vídeo e fica uma música de fundo. Você tem alguma preferência se você queira que essa música fique por trás? Duas músicas. Pra gente ter aí que acho que marcou alguma coisa assim. Bom, uma que marcou é o Noturno de Chopin. Essa marcou. Beatles pode colocar à vontade. Todas as músicas dos Beatles nós também tocamos muitas. Nós vamos colocar com a banda tocando. Hã? Nós vamos colocar com a banda tocando. Então tá. Então, como é que chama aquela música, cara, que eu tava saindo de lá? Nós estávamos tocando In The Stone. Do Van Halen. Van Halen. Ela não deu tempo, Alexandre. Se tivesse sido tempo. Nossa Senhora. Aquele popurrí do Van Halen era pesado. E a outra que eu tinha na cabeça era o Rhapsody do Queen, que também não deu tempo de colocar. Porque a minha característica, vamos dizer assim, por exemplo, cada maestro tinha a sua característica, né? Um colocava música clássica, outro música não sei o quê. Eu sempre gostei de colocar música pro povão. Eu gostava de estar ali regendo a banda e tô vendo o pessoal pulando, dançando. Então o repertório do Ark nesse aspecto era muito povão, eram músicas conhecidas. Então eu procurava sempre isso. Eu toquei Roberto Carlos, lembra disso, Alexandre? Eu tenho esse arranjo, tá comigo esse arranjo. Então, tocamos coisas que ninguém teve coragem de tocar. Todo mundo queria tocar clássico. E eu não. Eu sempre queria ver o povo dançando. É um saco você ficar escutando uma quinta de Beethoven. Talvez a quinta de Beethoven ainda traga alguma movimentação. Mas a maioria dos clássicos, cara, fica todo mundo sentado ali, de pé, olhando um pra cara do outro. Fala, o que esses caras estão tocando? É bonito pra caramba. É muito bonito. Aquela harmonia espetacular, tudo bonito pra caramba. Mas e daí? Cadê o povão? A música, o povo, a banda foi feita pro povo. Entendeu? O povão. Você tem que tocar o que o povo gosta. A Elis já dizia isso. De vez em quando eu escuto aqui no computador, escuto os arranjos da época, tudo. As lágrimas vêm, porque eram momentos tão bonitos, tão gostosos, que estão na memória. E o gostoso é ver você, ver um Salvador, o Badô, ver um Frigideira, ver um Rogério e outros que não são maestros, são representantes comerciais, donos de indústria e tal. Ligar, como é que você está? Tudo bem? Olha, o meu neto nasceu, a minha filha vai casar, você vem aqui ficar com a gente. São amigos, não só do Arquidiocesano da Marista de São Paulo, como Marista de Brasília também, que eu tive uma passagem muito boa lá. É muito bom isso. Não tem dinheiro que pague. E o mais gostoso que tinha era as disputas, né? Sim, nossa. Jardim São Paulo, com Itaquá, com Guarulhos, com Bilac. Putz, era gostoso pra caramba.
O maior momento das bandas, eu acho, foi na época da Record. Porque quem dominava o mercado das bandas eram as bandas do Rio Grande do Sul. Que quando chegavam, assustavam todo mundo. E as bandas de São Paulo procuraram se aprimorar para poder competir à altura com as bandas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, São João de Porto Alegre, tinha uma outra lá muito famosa, também não me lembro o nome agora. Naquela época ainda foi a época da mudança para esse patamar que nós estamos falando hoje. A banda foi feita para o povo. Tanto é que tinha, antigamente vocês não vão lembrar, mas se procurar no Google, vocês vão achar as bandas de coreto. Pô, as cidades, todas as cidades tinham um coreto, a banda de música ia lá e tocava no sábado à noite, no domingo, músicas da época. E a banda tocava música pro povo. Aí depois tinha as militares, que tocavam os marchas, dobrados e tal, com desfile cívico, aquela coisa toda. E o que nós fazíamos, eu pelo menos tentava, era uma mescla dessas duas coisas. Pois é, pessoal, vocês que estão me ouvindo, não deixem de assistir agora um vídeo da Banda Marcial do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, se apresentando no concurso de Guaíra, no ano de 1987. Matem as suas recordações com uma boa música e desculpe qualquer vacilada. Você que é músico profissional hoje vai falar assim: estou ouvindo um trompete que não está bem, um trombone que não... Mas não se esqueça, nessa época, ninguém estudava música, era na raça. Vinha aqui, toca nota por nota, aprendia um compasso, mais um pouco, mais outro compasso, juntava dois, aprendia o terceiro, aprendia o quarto. De repente a música estava todinha na cabeça dele e nos dedos dele. É isso que vocês vão ver agora.